Jesus esteve aqui na terra vivendo como homem. E que Jesus, lá em Mateus 3, ele recebeu a pessoa do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, ele recebe o Espírito Santo na forma de uma pomba. E a Bíblia diz que Jesus, ele olhava para as multidões, e Jesus se compadecia das multidões. Jesus, ele olhava para as pessoas, e Jesus, ele estava revelando o amor do Pai a cada pessoa que ele cruzava os olhos. E tem uma das coisas que nos últimos meses, para ser mais preciso, foi ainda no mês de janeiro, ou seja, é bem recente. Eu fui ler, fui meditar e existem textos que parece que saltam aos nossos olhos. E quando você fala sobre um sermão, chamado de o Sermão do Monte, que está ali registrado entre Mateus 5 e Mateus 7, Jesus, ele passa um tempo ali, ensinando sobre princípios elementares do reino de Deus. E quando ele está descendo o monte, quando Jesus está descendo do monte, provavelmente acompanhado, provavelmente com muita gente em volta, provavelmente rodeado por pessoas que faziam questão de estar seguindo Jesus, logo no Evangelho de Mateus capítulo 8, não é o que eu vou ler, mas eu gostaria que você ouvisse uma coisa. Quando Jesus está descendo o monte, em Mateus 8, a Bíblia diz que Jesus se deparou com um leproso, e aquele leproso levanta a voz, dirige a voz a Jesus, e ele diz assim: Jesus, se tu quiseres, podes me curar. Vocês ouviram isso, amém? Aquele leproso disse: Jesus, se tu quiseres, podes me curar. Jesus, filho de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade vinda do Pai por meio do Espírito Santo, Jesus poderia ter olhado para aquele homem e ter simplesmente curado aquele homem. Mas sabe o que Jesus disse para aquele homem? Jesus olhou para aquele homem e disse: eu quero ser curado. Eu quero te curar. Você sabe o que isso me fez? Essas palavras, elas saltaram das Escrituras diante dos meus olhos, porque isso trouxe uma revelação ao meu coração, de que Jesus, ele está interessado em curar a minha vida e a sua vida. Jesus, quando respondeu ao leproso, ele não disse: eu posso, então eu vou curar você. Mas ele disse: eu quero te curar, ser curado. E de uma forma muito preciosa, o Espírito Santo, ele gerou algo no meu coração. E quando nós fechamos a agenda para vir aqui hoje, Deus já tinha plantado no meu coração lá em casa, que Deus queria derramar cura aqui essa noite. Quando um homem da mão ressequida, ele está perto de Jesus, e a mão direita dele era a mão ressequida, era a mão deformada. E quando Jesus olha para ele e diz assim: mostra-me a tua mão. Se você observar nas Escrituras, a mão direita, a destra, é a mão que representa a habilidade, a força, o poderio. Toda vez que você ouve nas Escrituras Deus se movendo, você ouve algo dizendo assim: porque a destra do Senhor, os irmãos estão compreendendo isso, amém? E a mão direita daquele homem era ressequida. E Jesus disse assim: mostra-me a tua mão. Aquele homem poderia ter levado a Jesus e apresentado a Jesus a sua mão esquerda. Aquele homem poderia ter olhado para Jesus e dito: eu vou mostrar para Jesus aquilo que eu sei fazer.
Aquele homem poderia ter olhado para Jesus e dito: eu vou mostrar para Jesus as minhas capacidades e as minhas habilidades. Mas aquele homem fez uma escolha. Ele dirige a Jesus a mão ressequida, a mão deformada, mostrando a ele a miséria da sua vida. E no instante que ele levou a mão deformada a Jesus e olhou, ela estava curada. E sabe o que isso me move em liberar sobre a sua vida? De que existe cura de Deus para o meu coração, existe cura de Deus para o seu coração aqui essa noite. E o Pai está esperando você entregar a Ele, estender a Ele a sua mão ressequida, porque Ele está nesse dia, nessa noite, Ele está dizendo: eu quero ser curado. Vamos fechar os olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Nós estamos aqui, Pai, correspondendo ao Teu amor. Porque hoje, se dizemos que Te amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor viu a nossa miséria, o Senhor viu as nossas fraquezas, o Senhor ouviu todas as palavras de irritação, o Senhor ouviu todas as palavras, Senhor, de ira, de raiva, de rancor, que saíram da nossa boca. Mas mesmo assim o Senhor olhou para nós, o Senhor disse: eu amo você e quero curar você. E nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, querendo dar liberdade para o Senhor fluir aqui. Um culto sem a Tua presença é tão somente uma solenidade, é tão somente uma cerimônia, uma formalidade. Mas nós queremos Te pedir agora, Senhor, olhos do coração iluminados, espírito de sabedoria e revelação sobre quem o Senhor é. Amplia a nossa visão, Pai. Amplia a nossa visão sobre o Teu amor. Amplia a nossa visão sobre a Tua graça. Amplia a nossa visão sobre a Tua bondade. Porque o Senhor é bom, todo tempo o Senhor é bom. E derrama, Senhor, nesse lugar. Derrama, Senhor, nessa casa. Derrama, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos uma unção de cura. Derrama uma unção de cura. Tira, Senhor, do coração dos meus irmãos agitação, inquietação e ansiedade. Tira do coração dos meus irmãos, Pai, todo e qualquer sentimento de depressão, de angústia profunda, de tristeza profunda. E no lugar desse pranto, põe a Tua alegria, derrama óleo de alegria, Pai. E vem agir no nosso meio aqui hoje. Nós queremos, Pai, fluir no sobrenatural, porque o Senhor está aqui. Nós queremos Te pedir, Senhor, que haja um despertar das emoções agora, para que nós possamos levar a Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu quero liberar essa palavra sobre a vida dos meus irmãos, e que eles já estejam agora nos Teus braços, Pai. Que eles já estejam agora recostados no Teu peito, porque o Senhor tem cuidado de nós. Derrama da Tua paz sobre esse lugar. Derrama da Tua paz aqui sobre esta casa. Revela-nos, Pai, quem Tu és. Revela-nos.
Pegue a sua Bíblia. Abra no livro de Juízes, capítulo 11. Você pode ficar assentado mesmo. Juízes capítulo 11. Eu quero compartilhar sobre a história de um homem chamado Jefté. Um homem precioso para Deus. Eu quero dizer para você que Deus ama os homens com asas quebradas. Você ouviu isso? Eu quero dizer para você que Deus ama homens com asas quebradas. Deus ama você. Deus me ama. Juízes capítulo 11. Todos encontraram, amém? Eu gostaria de fazer um pedido, se for possível, antes da gente ler e meditar. Se de repente você estiver com o seu celular e estiver usando o aplicativo da Bíblia, se você pudesse colocá-lo no modo avião, porque se a gente agora for fazer uso do celular, vai ser para voar nas asas do Espírito, amém? Para que você não se distraia, Deus quer falar com você. Juízes 11 diz assim: Jefté o gileadita era um guerreiro hábil e corajoso, porém sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A esposa de Gileade também lhe deu filhos, que quando cresceram, expulsaram Jefté, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho de outra mulher. Jefté fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. Reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. Ora, passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. E assim que os amonitas atacaram o povo de Israel, os anciãos de Gileade partiram à procura de Jefté na terra de Tobi. Ao encontrá-lo, lhe pediram: vem depressa, seja o nosso comandante, para que respondamos com guerra ao ataque dos amonitas. Contudo, Jefté indagou aos líderes de Gileade: ora, não fostes vós mesmos que me odiastes e me expulsastes da casa de meu pai? Diante do que os chefes de Gileade afirmaram a Jefté: apesar disso, eis que agora estamos te fazendo um apelo. Vem conosco, combaterás os amonitas e serás nosso chefe e também de todos os habitantes de Gileade. Então Jefté declarou aos anciãos de Gileade: se me viestes levar de volta para casa, a fim de combater os amonitas, e para que Yahvé os entregue na minha mão, então serei vosso comandante nessa missão. Somente até aqui. A história de Jefté, ela é marcada por tristezas sucessivas. A história de Jefté, ela é marcada por extremos absurdos. A história de Jefté é marcada por constantes conflitos internos. Jefté era um homem com asas quebradas, mas eu acabei de dizer que Deus ama e usa homens com asas quebradas. Quantos creem nisso aí? Digam amém. Se você observar a história desse homem, existe aqui uma dúvida, até mesmo para alguns teólogos, de que Gileade era pai de Jefté. Talvez o nome da região, o nome da terra fosse Gileade,
mas também o pai dele, o pai biológico, tivesse o mesmo nome, o nome de Gileade. Imagine que esse homem em Gileade, ele era um homem casado, ele tinha a sua esposa. Só que por negligenciar princípios do reino de Deus acerca do casamento, esse homem cometeu o pecado de adultério. Esse homem, num dado dia, ele deve ter saído da sua casa, e ele se deita com uma prostituta. E ao se deitar com uma prostituta, aquela mulher engravida, e ela dá à luz a um homem chamado Jefté. Só que aquela mulher, ela não assume o cuidado pleno com o filho. Aquela mulher, ela não passou a ser amparada por Gileade, até mesmo porque Gileade era um homem, o que eu disse? Casado. O nascimento de Jefté foi por causa de um pecado desse pai. E a Bíblia diz que a esposa de Gileade, ela também lhe deu filhos. E à medida que tanto Jefté vai crescendo, como aquelas crianças vão crescendo, Jefté, ele passa a ser rotulado de uma forma. Toda vez que Jefté passava, provavelmente alguém cutucava um ou outro assim, e provavelmente apontavam para Jefté, e diziam assim, ó: eis ali o filho da prostituta. Se você for observar no primeiro versículo que lemos, dá uma olhadinha na tua Bíblia, se você puder inclusive manter a tua Bíblia aberta. Mas esse versículo está dizendo que Jefté, o gileadita, era o que está dizendo na tua Bíblia? Era um guerreiro valente, era um homem valoroso. Então perceba que Jefté não era um homem completamente inútil perante a sociedade. Perceba que Jefté, à medida que foi crescendo, ele adquiriu algumas características que lhe davam notoriedade, que Jefté adquiriu algumas habilidades que faziam com que o povo o visse, com que as pessoas o olhassem e dissessem: olha, eis ali um homem valente, eis ali um guerreiro valioso. Só que logo depois o versículo coloca algo. O versículo coloca assim: porém, ele era filho de uma prostituta. Você sabe o que isso me faz pensar? Que esse homem, ele imprimia todo o esforço da sua vida em mostrar o seu valor, em mostrar a sua capacidade. Ele imprimia todo o esforço, toda a dedicação do seu coração para ser aceito pelas pessoas à sua volta. Ele imprimia todo o esforço da sua vida em marcar positivamente a vida das pessoas, porque a Escritura está dizendo que ele, como gileadita, era um guerreiro valente, era um homem valoroso. Mas todas as vezes que Jefté passava, as pessoas o apontavam e diziam: olha ali, ó, aquele homem é um excelente guerreiro. É uma pena a história familiar dele. Aquele homem é um tremendo homem de Deus, porque se você for observar nas Escrituras, Jefté era um homem temente a Deus. Só que mesmo ele sendo um homem de Deus, ele foi colocado debaixo de um estigma, ele foi colocado debaixo de algo que ele não teve culpa. Os irmãos estão compreendendo isso, amém? E toda vez que ele tentava progredir, toda vez que ele tentava avançar, alguém dizia: não, ele tem uma fraqueza, ele tem uma limitação, ele é filho de uma prostituta. Você já imaginou o coração de Jefté? Você já imaginou a dor do coração desse homem? Dele
tentar a vida inteira provar para as pessoas o seu valor, mas o tempo inteiro o pegavam naquilo que era o seu ponto fraco: ser filho da promiscuidade do pai, do pecado do pai. Como se isso já não bastasse, como se isso já não fosse o suficiente. No versículo 2, nós vemos que quando aqueles que tinham uma relação de meio irmão com Jefté, os irmãos apenas por parte de pai, quando eles começaram a crescer, eles olharam para Jefté e disseram algo para ele. Olha o que está escrito no versículo 2. Eles olharam para Jefté e disseram: não terás parte na herança de nosso pai, porquanto és filho de outra mulher. Jefté se depara com algo inesperado. Aquelas pessoas que, segundo a sociedade da época e segundo a nossa sociedade, deveriam ser as pessoas a amar, a cuidar de Jefté, deveriam ser as pessoas que deveriam se comprometer a compreender que a vida de Jefté estava daquela forma não por culpa dele, mas por causa do pecado do pai. Os meio-irmãos de Jefté, aquelas pessoas que muito provavelmente ele tinha ajudado em algum momento. Na minha casa nós somos em 3 irmãos. O meu irmão mais velho completou 40 anos há 2 dias. Eu sou o filho do meio, e eu tenho a irmã caçula. E eu me recordo de quando nós morávamos no Jardim Samambaia. Eu tinha talvez uns 7 ou 8 anos de idade, era meu aniversário de 7 ou de 8 anos de idade. E um garoto da rua, que eu não tinha convidado para o meu aniversário, porque ele já tinha 15 anos, eu nem conhecia direito. Ele pegou um canivete, e ele colocou no meu pescoço, me ameaçando. Eu lembro da ira do meu irmão naquele momento. Eu lembro do meu irmão se levantando, indo atrás daquele garoto, para defender o irmão mais novo. Porque é isso que se espera de relação entre irmãos. Os irmãos estão compreendendo isso, amém? E eu fico imaginando que se Jefté foi classificado como um guerreiro valente, muito provavelmente desde a mais tenra idade, desde jovem, ele já deveria ser alguém que defendia os da própria casa. Ele já devia ser alguém que defendia os meio-irmãos dele. Só que mesmo assim, quando eles estavam mais crescidos, eles olharam para Jefté e disseram assim: você não terá parte na herança do nosso pai. Sabe por quê? Porque você é filho daquela promíscua, você é filho daquela prostituta. E mais uma vez, alguém pega o estigma que está sobre Jefté e o tornaram como se fosse um homem repugnante, mesmo não sendo. Porque Deus ama e usa homens com asas quebradas. Os irmãos estão compreendendo isso, amém? Primeira luta de Jefté, o estigma de ter uma mãe prostituta. A segunda grande luta de Jefté, a rejeição pelos próprios irmãos. Agora pense que todo homem, todo jovem, quando é rejeitado pelas pessoas que o cercam, aqueles de mesmo nível, o irmão, ele sai precisando de socorro. E quando ele sai precisando de socorro, só tem uma pessoa que pode socorrê-lo naquele momento. Quando os irmãos o confrontam e dizem que ele não terá parte na herança do pai, a única pessoa que poderia partir em defesa de Jefté era o seu pai. E Jefté se depara com a terceira grande luta da sua vida. Sabe qual foi?
a omissão do pai. Gileade foi omisso. Os irmãos estão percebendo onde é que Deus está nos conduzindo, amém? Eu vou perguntar mais uma vez. Os irmãos estão entendendo onde o Espírito Santo está nos conduzindo, amém? O coração de Jefté tinha uma expectativa. A expectativa do coração de Jefté era que Gileade se levantasse e dissesse: eu sou o homem aqui da casa. A expectativa do coração de Jefté era que o pai se levantasse e dissesse: ei, espera, o pecado foi meu. O pecado foi meu. Não vamos imputar sobre Jefté o juízo que deveria ter vindo sobre a minha vida. Agora imagine que quando Jefté se aproxima do pai, esse pai foi completamente negligente e omisso em defender o próprio filho. E quando Jefté se depara com essa terceira luta, ele não suporta. Quando Jefté se deparou com a omissão do pai, ele foi entregue ao que nós chamamos hoje de espírito de orfandade. Jefté foi entregue à sua própria sorte. Jefté foi entregue às próprias inclinações do coração e para ser saqueado pelo império das trevas, por causa da história de ter nascido de uma prostituta, por causa do fato dos irmãos terem o rejeitado e por causa da omissão desse pai. Agora perceba que o coração de Jefté, nesse momento, ele deve estar em frangalhos. O coração de Jefté deve estar completamente destruído nesse momento. E Jefté não teve forças. E sabe por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas vezes a nossa história tem a ver com isso daqui. Para muitos, e por alguma razão, desde Vitória, lá na minha casa, desde lá, o Espírito de Deus já estava me dizendo que para muitos essa história faz sentido. E eu quero enfatizar algo aqui, que Jefté não teve forças. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que você esteja sem forças. E nós, como teus irmãos em Cristo, nós não culpamos você. Mas o que nós queremos fazer é inverter a situação e não fazer o que os irmãos de Jefté fizeram. Nós queremos dizer para você que você tem parte na herança do pai. Talvez você não tenha um pai biológico, um pai terreno para suprir você, mas você tem um pai mais elevado. E Jefté teve uma reação dentro do esperado. Um homem que é estigmatizado pela sociedade, um homem que é rejeitado pelos irmãos e enfrenta a omissão do pai. O que você acha que esse homem vai fazer? Esse homem vai fugir. Só que a cidade onde ele habitava, eu quero que você observe isso. Olhe para cá, meu querido, por gentileza. Eu quero enfatizar algo aqui. A cidade que Jefté habitava, a região onde ele habitava, chamava-se Gileade. Existe inclusive uma canção antiga, liberada para nós aqui no Brasil por meio da Igreja Batista da Lagoinha, dizendo que existe o quê? Bálsamo em Gileade. Gileade era uma região tão abençoada que os guerreiros eram os mais fortes da época, que os campos eram os mais produtivos da época, que o gado era um dos mais saudáveis da época. Gileade foi chamada de lugar de cura. E sabe o que isso me faz perceber? Que é possível que estejamos pisando no lugar de cura,
mas não sermos curados. Você está entendendo isso? Jefté viveu toda uma vida em Gileade, pisando na terra da cura, mas a cura não entrou no seu coração. O coração dele não foi curado. E quando então ele foge, no versículo 3, Jefté fugiu para longe dos seus irmãos. Perceba que a Bíblia é clara que ele fugiu para longe dos seus irmãos. O objetivo de Jefté era não mais ser ferido pelos seus irmãos. O objetivo dele não era se afastar da terra. O objetivo dele era se afastar daqueles que representavam dor para o seu coração. O objetivo dele era se afastar daqueles que representavam a injustiça do relacionamento familiar. Só que ele vai para uma terra chamada Tobi, e a Bíblia diz que como ele era um líder inato, sabe aquela pessoa que você tem uma reunião, ela está quietinha, a reunião está indo para uma direção aqui, e ela está assim, em silêncio, e num dado momento ela levanta, fala 2 frases, e todo o curso da reunião muda e vai na direção daquela pessoa. Sabe esse tipo de gente? Que tem um espírito de liderança fantástico. Jefté era assim. Só que quando ele chega em Tobi, sabe o que quer dizer Tobi? Terra de devassidão. Ele sai de Gileade, que quer dizer lugar de cura, e vai para Tobi, que quer dizer o que, igreja? Terra de devassidão. E imediatamente ele passou a ser seguido por um grupo de vadios. É o que a Bíblia está dizendo. Você está compreendendo isso, amém? E Jefté começa um processo extremamente doloroso aqui. Um homem agora tomado por um espírito chamado de espírito de orfandade. Um homem que se alguém chegasse para ele e falasse assim, pai, a carne dele tremia, porque o pai dele representava um homem que ele não queria ser. O pai dele representava um homem que ele não respeitava. Talvez não seja exagero dizer que Jefté sequer amasse mais o pai naquele momento, ou questionasse talvez o amor que ele sentisse pelo pai naquele instante. Tamanha é a dor que o consumia. Só que num dado momento da história do povo de Israel, os amonitas começam a guerrear contra Israel. E o primeiro versículo que lemos diz que Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. E os anciãos, os líderes de Israel, os líderes ali em Gileade, eles vão à procura de Jefté em Tobi. E quando eles chegam em Tobi e relatam esse cenário para Jefté, perceba que algo aconteceu. Quando eles disseram ali, no versículo 6, vem depressa, vem nos comandar nessa batalha, porque você é um guerreiro. A reação de Jefté, ela retrata, ela sinaliza, a reação de Jefté, ela mostra aquilo que estava no seu íntimo, no seu coração. Quando no versículo 7, ele diz assim, ora, não fostes vós mesmos, que me odiastes e me expulsastes da casa do meu pai? E ali é revelada a ira do coração de Jefté. Os irmãos estão compreendendo isso, amém? Tamanha era a dor, tamanha era a ferida, que por mais que ele tivesse habilidades e capacidades, quando ele foi convidado para algo, ele manifesta dor por meio da ira. E nos últimos anos, eu e minha esposa,
cuidando de alguns casais, cuidando de alguns irmãos, nós temos percebido algo nessa caminhada, que algumas pessoas que têm reações de tamanha explosão, assim, sabe? Pessoas que de forma inesperada, elas explodem, elas estouram. Quando você vai olhar o histórico delas, em algum momento, elas foram influenciadas e entregues a um espírito de orfandade, elas foram desprotegidas, e a ira se tornou para elas um mecanismo de defesa, para que elas não mais sejam feridas. Os irmãos estão compreendendo isso, amém? Sabe o que essas pessoas precisam receber de nós? Um sorriso. Deus espera que a gente venha sorrir para essas pessoas. Há 2 semanas atrás, eu e minha esposa recebemos um casal de pastores de Mucuri, extremo sul da Bahia, na nossa casa. Nós fomos a um shopping na cidade de Vitória. Eles foram ao cinema assistir um filme, inclusive um filme precioso que eu encorajo os irmãos a assistir, Quarto de Guerra. Precioso. Como nós já tínhamos assistido, nós os deixamos entrar no cinema e nós fomos passear, fomos namorar. E sentamos para tomar um café. No meio do shopping, naqueles corredores, tem uns quiosques. E nesses quiosques montam-se algumas cafeterias. E no instante que eu fui pedir o café, eu fui conversar com a moça do atendimento. Mas ela foi tão grossa, ela foi tão estúpida, ela foi tão ignorante, que o Felipe, ser humano, um homem natural, ele só queria olhar para ela e dizer assim: ô mulher, está insatisfeita, pede demissão, largue esse emprego, não sabe atender as pessoas, você está no lugar errado. Alguém se identificou aí ou não? Amém? Só que naquele instante, eu não pensei, eu fiquei sem palavras, eu não disse nada também, eu apenas sorri para aquela mulher e disse: obrigado pelo atendimento, obrigado pelo carinho. Peguei o café e voltei, sentei com a minha esposa, e quando eu entreguei o café para minha esposa, pão de queijo, aí a gente olhou um para o outro, eu relatei para ela, falei: meu bem, mas que moça grosseira, ignorante. E quando nós olhamos um para o outro, a primeira coisa que, não sei se fui eu que falei, se foi ela que falou, eu sei que a gente acabou conversando sobre isso. Nós não conhecemos a história daquela moça. E por não conhecermos a história dela, isso tira de nós o direito de agir com juízo sobre as pessoas. Se somos filhos da luz, precisamos dar os frutos do Espírito. Precisamos amar as pessoas, mesmo quando somos destratados. Os irmãos estão compreendendo esse princípio, amém? Agora imagine que quando Jefité foi convidado aqui para retornar ao povo, o coração dele está virado. O coração dele estava em frangalhos ainda. Só que quando as pessoas viram a ira dele, a ira mascarava a dor do coração. Eu vou repetir isso porque eu quero que você entenda isso. A ira de Jefité mascarou a dor que ele carregava no fundo do seu coração. A habilidade de Jefité, o que ele sabia fazer, a notoriedade que ele atingiu, e perceba, ele foi pelejar, ele foi guerrear contra os amonitas. E se você olhar no versículo 29, olha lá no versículo 29, está dizendo que então o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jefité e o dirigiu com poder, a fim de que ele atravessasse as terras de Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Sabe o que esse versículo está retratando? Que mesmo Jefité carregando
doenças da alma profundas. O Senhor, em sua misericórdia, encheu, tomou Jefté com seu espírito e lhe deu a vitória sobre os amonitas. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós temos no nosso coração inúmeras situações mal resolvidas. Nós carregamos feridas nas emoções, nós carregamos feridas na alma por décadas. E como Deus nos usa, e como Deus nos dá do seu espírito, e muitas vezes temos êxito, temos sucesso naquilo que fazemos, nós vamos vivendo, mas só o Espírito de Deus conhece a dor que existe dentro do nosso coração. E o pior é que mesmo tendo êxito na execução das tarefas, não quer dizer que a motivação do coração ela foi pura. Vocês estão compreendendo o risco que Jefté estava correndo aqui? Porque embora ele teve êxito aqui, mas a motivação dele foi se sobrepor àquele estigma de filho da prostituta. A motivação do coração dele foi se erguer e ver os irmãos debaixo da autoridade dele. Só que Jesus nos ensinou a não querer sobrepor os irmãos. Jesus ensinou para a gente pegar bacia, toalha e lavar os pés dos irmãos, até de Judas, o traidor. Sabe uma das coisas que um pastor ministrou uma vez e eu estava ali ouvindo, e aquilo me chamou muita atenção, porque a gente ouve, mas um dia desce para o coração e encontra espaço. Não é assim que acontece, igreja? Amém? Mas a gente ouve uma coisa 10 vezes, mas tem aquele dia especial que desce para o coração, que muitas vezes nós até fazemos atos proféticos, de chamar alguém, pega a bacia, pega a toalha, lava os pés e joga um unguento e beija o pé do irmão e diz: eu tenho parte contigo, estamos juntos no Senhor. Mas se nós soubéssemos que aquela pessoa que estamos lavando os pés iria nos trair, muitos de nós não conseguiríamos lavar os pés. Os irmãos estão compreendendo isso? Mas até desses, até de Judas que traiu a Jesus, Jesus lavou os pés. Sabe, irmão, Jefté cometeu muitos erros. Se você continuar lendo o capítulo inteiro, você vai ver que os erros de Jefté tiveram um custo alto. Jefté fez um voto com Deus, e esse voto que ele fez com Deus foi insano. Ele fez um voto com Deus de oferecer alguém ao Senhor. Se ele tivesse vitória naquela batalha, ele propôs no seu coração que quando ele estivesse chegando em casa, a primeira pessoa que se apresentasse a ele, que o recebesse, ele ofereceria ao Senhor. E a primeira pessoa que abre a porta para recebê-lo foi a filha dele. Vocês estão ouvindo isso, amém? A Bíblia não é clara se nesse voto, a Bíblia não foi clara se nesse voto ela foi sacrificada e morta, ou se ela simplesmente não casou. Você está entendendo isso, amém? A Bíblia não é clara nisso, mas o que é claro é que Jefté não teve descendência. E para um homem, naquelas sociedades antigas, não ter descendência era sinônimo de quê? De bênção ou de maldição? Era sinônimo de maldição. Aí você deve estar olhando para mim e falando assim: mas Felipe, você está pregando uma mensagem que você vai terminar com um cara destruído e não teve saída para esse cara não? Não teve solução para ele não? Porque logo que a gente termina aqui a história de Jefté em Juízes 11, depois Jefté no início 12, ele morre, depois no 13 começa a Sansão. Então Jefté, como é que ficou Jefté? Sabe como é que ficou Jefté? Eu quero que você vá agora em Hebreus. Hebreus capítulo 11.
acima do versículo 4, qual é o subtítulo que está na sua Bíblia? Hebreus 11, olha para o versículo 4 e veja o subtítulo que está ali, começando o versículo 4. O que está escrito? Os heróis da fé. Pela fé, Abel, versículo 5, por meio da fé, Enoque, versículo 7, pela fé, Noé, versículo 8, pela fé, Abraão, e vai falando sobre a galeria dos heróis da fé, até que nós chegamos ao versículo 32, veja Hebreus 11, 32, quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão e se o nome deste homem foi incluído na galeria dos heróis da fé, é porque a vida dele foi relevante. Nós não temos aqui registros, relatos sobre como foi o restante da vida de Jefté, mas nós temos a certeza de que ele está na galeria dos heróis da fé. Homens imperfeitos, homens que talvez tenham vivido décadas da sua história com o coração em frangalhos destruído, mas homens que em algum momento da sua vida se posicionaram estrategicamente e disseram: basta, eu quero me consertar com Deus, e quero colocar as minhas emoções para que Deus cure, eu quero apresentar a Ele a minha mão mirrada, porque eu sei que não apenas Ele pode, eu sei que Ele quer me curar. Podemos fechar os olhos e ficar em pé? Feche os olhos e vá falando com Deus. Sabe, de forma muito clara, Deus falou comigo: eu quero curar alguns em Cubatão. Sabe o que Deus trouxe ao meu coração? Por meio da vida da minha esposa, quando nós entramos aqui, curiosamente, vocês, na placa de vocês não dizem igreja, vocês dizem o quê? Vocês dizem o quê? Centro Familiar Vida Nova Cubatão. Sabe o que Deus está convidando vocês a fazer? Alguns de vocês não tiveram famílias estruturadas. Alguns de vocês não tiveram uma história das melhores, sabe? Talvez alguns de vocês até hoje não tenham uma família que os acolha. E você ainda vive com esse espírito de orfandade perturbando seu coração. Só que você não entrou numa estrutura eclesiástica localizada em Cubatão. Você entrou em um local chamado Centro Familiar Vida Nova de Cubatão. Você está pisando em Gileade e existe cura para atingir o seu coração aqui. E Deus falou comigo que existem pessoas que entenderam o recado.
E se você é essa pessoa que entendeu o recado e quer ser curada, eu te chamo aqui. Vem aqui, eu quero orar com você. Como eu entendo que é o Espírito do Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo, eu não vou insistir, o convite foi feito. Chega mais para frente, por favor, bem pertinho aqui, bem pertinho.